Vamos orar antes de iniciar o momento da palavra. Papai no céu, muito obrigado por nos reunir aqui. Obrigado por tua graça e teu amor que escolhe se revelar e assim continuamente derramar mais na medida da tua pessoa em nossas vidas. Pai. Que possamos ter ouvidos para ouvir e corações para não só aceitar, mas assim experienciar e viver a tua verdade e realidade em nossas vidas. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, novamente. Só lembrando que o pastor ele não está aqui hoje, pois ele está ausente participando do presbitério e congresso lá nos Estados Unidos, né? Então não é férias, é trabalho ainda, né? E nessa oportunidade eu estou aqui hoje para poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. E se você, ao ouvir, sentiu algum desconforto nos versículos de hoje, eu acredito que você está no caminho certo, porque o texto e os versículos de hoje, ele tem um tom de alerta, né? Para aqueles que foram encontrados por Jesus, Paulo alerta que não sejam devedores à carne. Você que foi salvo, você que confessa com a sua boca e acredita com o seu coração que Jesus é Senhor, não seja um devedor à carne, no sentido de não ser obrigado a fazer algo para a carne. E logo em seguida, Paulo explica o que significa ser um devedor. Ser obrigado a fazer algo à carne é viver de acordo com a carne. Só a ideia de você ser devedor, de você ser obrigado a fazer algo para a carne, não sei para você, mas para mim é desconcertante. Porque, primeiro, o que vem em sua mente quando você está ouvindo essa expressão, viver de acordo com a carne? Para você, viver de acordo com a carne tem a ver com as suas escolhas de vida? Será que em algum momento, da sua casa até a igreja, você escolheu segundo a carne? No meu caso, os momentos que me vejo tentado a viver de acordo com a carne, já peço desculpas. Mas é quando eu tenho vontade de chutar gatinhos. Muito errado, eu sei, né? Podem me julgar, eu sei, né? Detalhe, não significa que eu chute ou que eu já tenha chutado algum gatinho, por favor, eu sei que é errado. Só que o antigo gato da minha irmã, o gato do meu amigo, os arranhões que esses dois vilões felinos me causaram, mas os shorts que o meu amigo me enviou de um gato colocando um rato morto dentro do jantar da família, me traumatizam. Não. E hoje eu tenho um trauma contra todos os felinos pets que existem nesse mundo, né? Novamente, eu não chuto, nunca chutei. Eu até tenho um chaveirinho de gato, né? Caso você duvide de mim, né? Eu preciso enfatizar bastante essa parte porque vai para a internet, né? Então, se o pessoal não editar, imagina eu ser preso por maltratos de animais. Então, novamente eu digo, eu nunca chutei e nunca vou chutar um gato. Eu compartilho o meu trauma e aversão de gatos porque é possível, se não provável, que você também enxergue a vida de acordo com a carne com uma lente similar a esta. Viver segundo a carne está em viver segundo autos maldosos e horrendos, né? Como chutar gatinhos inocentes. Ou talvez seja apoiar a esquerda ou a direita, dependendo de onde você se encontra. Talvez seja aplicar golpes virtuais, roubando dinheiro de aposentados. Nossa, isso realmente é um ato da carne, né? Talvez seja o tráfico de drogas, o abuso e a violência contra um vulnerável e uma criança. Ver de acordo com a carne é a guerra russo-ucraniana que, por incrível que pareça, ainda acontece hoje. Viver segundo a carne é os conflitos da Palestina. Isso é atos da carne. Só que se assim for, o único que vive segundo a carne entre nós, eu acho que sou eu, né? Tem alguém aqui na igreja que também sonha com gatocídio? Vamos ver, eu acho que só eu. Ah, você também? Ah, que bom, tem mais de uma pessoa que sonha com gatocídio além de mim, né? Só para colocar aí no vídeo, elas também nunca chutaram, né? Nunca vão chutar algum gatinho. Mas no final dos versículos de hoje já te esclarece que eu não sou o único tentado a viver de acordo com a carne. Versículo 16 fala que a glória de Jesus, na qual você é co-herdeiro como filho de Deus, é invariavelmente acompanhada de sofrimento.
E fora o gatocídio, eu não vejo nenhum sofrimento por deixar de roubar dinheiro de velhinhos, por não vender droga para o pessoal do médio. Isso não é um sofrimento. Os que tiveram boa parte da sua infância e adolescência na igreja. Os que participaram das aulas, estudos da igreja, discipulado, 242. Os que não têm um histórico criminal, os que fazem o bem. Todos esses ainda se encontram vulneráveis à vida segundo a carne, aos atos do corpo. Porque os atos da carne não estão limitados às atrocidades éticas feitas pelos malvados e desumanos que não gostam de gatos. Se assim fosse, a carta de Romanos que lemos hoje não seria destinada à igreja, mas para a cadeia. Não seria para pessoas que colocam sua vida em risco ao confessar com a boca, acreditarem no coração que Jesus é Senhor e não César. Essa carta seria escrita para criminosos que precisam deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Só que essa carta, essas palavras, esse alerta não é somente para criminosos. Não é somente para foragidos e fora da lei, mas também, se não muito mais, para mim e para você. Diferente do que você pensa ou sinta, a Bíblia revela que a vida segundo a carne não é exclusivamente a vida de maldades, mas é a vida do seu jeito. Semana passada, o pastor Daniel comentou brevemente sobre essa perspectiva ao citar o rebelde povo de Israel no livro de Juízes. No versículo final, o autor ele fala sobre isso, e a NVT tem uma tradução um pouco mais literal que diz o seguinte: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A história de Israel e sua rebeldia, que é retratada na Bíblia como a amostra do que acontece com uma pessoa, com uma família, com uma sociedade, um povo, ao se viver de acordo com a carne, ou trazendo para a linguagem dos dias de hoje, ao seguir o seu coração. Porque seguir o seu coração é fazer o que parece certo aos seus próprios olhos. Mas não é exatamente esse o atual e louvado discurso, siga o seu coração? O inimigo ele é muito bom em brincar com semântica. Ele diz que o assassinato, o maltrato, o abuso são atos da carne, os atos do corpo. Mas já é o que o seu coração deseja. Porque dentro de você está a resposta. Você já é bom por si só. Por que duvidar do que você acha, daquilo que você sente, daquilo que o seu coração deseja? Aceite tudo que ressoa dentro de você e rejeite tudo com o que você não concorda, com o que você não sente ou que confronta o seu coração. Você já tem tudo o que você precisa para ser realizado, preenchido, completo, e só seguindo atrás do seu coração e sentimentos você será verdadeiramente feliz. Viva os seus sentimentos ao máximo. E essa ideia deve ser verdade. Até porque quem fala isso são quem? Os bem-sucedidos, os famosos, os influenciadores, os coachings, aqueles que possuem o segredo do sucesso, os iluminados, os que se libertaram das amarras opressivas desse mundo e sociedade, daqueles que agora não se limitam mais à ignorância e ao abuso espiritual do cristianismo, essas pessoas que hoje vivem libertas para serem a melhor versão de si mesmas, seguindo os seus respectivos corações. Olha os shorts dele nas Ilhas Maldivas. Olha lá a foto no restaurante premiado com estrela Michelin. Olha ele falando isso nas ruas de Paris. Falando sobre como a vida deles mudou completamente do momento em que eles decidiram largar tudo e começaram a seguir os seus corações. Não que tudo o que eu desejo e sinto estejam errados, mas se o discurso de seguir o meu coração é verdade, eu acho que eu sou um Therian. Se você não sabe, Therian é alguém que se identifica como um animal não humano. E eu sou um Therian, especificamente um panda. Só quer comer, dormir, não gosta de ninguém, mas ainda quer que todo mundo goste dele. Eu acho que ou eu sou um Therian, sou um panda, ou o meu coração é muito quebrado. Porque o meu coração não quer pregar. Ele não queria preparar essa pregação. Meu coração, na verdade, não quer se encontrar com ninguém.
Não sei se você conhece a palavra hikikomori. Eu seria um hikikomori. Meu coração é um hikikomori. Meu coração sente que ninguém se importa comigo. Meu coração sente que é esquecido e ignorado todos os dias. Isso sem contar a minha situação romântica, né? Todas as vezes que eu me apaixonei, eu levei um fora. Nossa, rir é mancada, é jogar sal na ferida, né? Todo mundo riu aqui, ó. Ainda bem que Deus só perdoa. Mas será que isso significa que o coração dos coachings, dos famosos, dos influenciadores e bem-sucedidos é melhor que o meu? Será que esse é o problema? O meu coração é realmente quebrado? Onde é que o seu coração te levou? Para onde é que o seu coração, os seus sentimentos têm te levado? Mês passado, nós fomos para um lugar cheio de pessoas que seguiram seus corações. A missão Sena. A missão que resgata pessoas em situação de rua, dependentes químicos e suas crianças. Muitos deles seguiram seus corações, fizeram o que achavam certo aos seus olhos, viveram sem arrependimentos, até que se encontraram, cheios de arrependimento. Outro lugar assim é a Casa Elohim, né? A missão que somos parceiros, né? Esse abrigo onde resgata crianças em extrema vulnerabilidade. Se você não sabe, toda criança que está lá porque alguém na vida delas decidiu em algum momento da vida seguir o próprio coração. Ouvi não muito tempo atrás a história de um conhecido que se divorciou, deixou a esposa e uma filhinha de 6 anos, porque ele precisava seguir o seu coração. Ele precisava viver a sua vida, os seus desejos, ser verdadeiro consigo mesmo. Devia ele deixar de seguir o seu coração por causa dos outros? Que opressão é essa? Não é à toa a Bíblia dizer para você, como filha e filha de Deus, não ser devedor, não ser obrigado ao seu corpo, à sua carne, ao seu coração, porque para aqueles que não foram encontrados por Jesus, que opção se teria a não ser seguir a sua carne, a não ser seguir os seus sentimentos, a não ser viver de acordo com o seu coração? As palavras de hoje lembram dessa inevitável realidade. Ser devedor, viver de acordo com a carne, seguindo o seu coração e sentimentos é morte. A morte que te separa do autor da vida. Por isso Paulo alerta você a fazer morrer os atos do corpo. Em Cristo você não é chamado para viver os seus sonhos. Em Cristo você não é chamado para primeiramente ser feliz ou se sentir bem. Em Cristo você não é chamado para ser rico e bem-sucedido. Em Cristo você não é chamado para ter uma família feliz. Você não é chamado para ter relacionamentos saudáveis. Você não é chamado para viver uma vida equilibrada. Você é chamado para ser discípulo. Jesus fala em Lucas 9, 23 a 25, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder-se e destruir-se a si mesmo? É interessante quando você observa que o discurso do mundo e o seu coração te chamam para uma possível felicidade ou realização. Mas o convite de Deus é para a vida. E essa diferença entre o discurso do mundo e a mensagem do Evangelho se tornam cada vez mais discrepantes quando observamos os versículos de hoje. Porque a Bíblia não disfarça, ela não tenta amenizar a mensagem do Evangelho e as suas consequências. Jesus falou sobre carregar a sua cruz. Paulo, no verso 13, fala literalmente sobre matar os atos do corpo, é no presente, significando todos os dias. Ambas as linguagens são gráficas, elas são caras, elas falam sobre o caminho contrário à vida que segue a carne e o coração. Não sei o quão familiarizado você é com o autor C.S. Lewis e o livro dele, Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Mas na história, o autor expressa o evangelho num conto infantil onde Aslan, o leão que representa Jesus, está para voltar. E as crianças da história, por não conhecerem nada sobre Aslan, perguntam se Aslan é seguro. Seguro? Disse o senhor Castor. Você não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que falou em seguro?
É claro que ele não é seguro, mas ele é bom. Ele é o rei, estou te dizendo. Tão bom é Jesus Cristo que a solução do Evangelho para a vida de acordo com a carne não é a morte dos atos do corpo. Numa lógica eficiente, numa lógica produtiva, numa lógica funcional de esforço e resultados dos dias de hoje, tudo parece apontar para uma vida de abstinência. Você deixa de fazer tudo para no final poder alcançar a vida e vida eterna. Só que ao ler o verso 13, você vê que a morte dos atos do corpo acontecem pelo Espírito. Conforme você é conduzido, guiado pelo Espírito. A morte dos atos do corpo só acontecem pelo Espírito. Quero ler de novo o versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se não pelo Espírito, você continuaria seguindo o seu coração. E aí vem a mensagem revolucionária do Evangelho que explode no verso 14, quando ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que conforme você é conduzido, você é guiado, conforme o Espírito pega na sua mão e te guia no caminho, você mortifica a carne, mas primariamente, mais importante, você é chamado de filho e filha de Deus. A solução divina para a morte causada pelos atos de acordo com a carne não é a abstinência da carne. O contrário da morte não é uma vida sem prazeres, de completa abstinência, não é vivermos como monges, excluídos no deserto. A solução, a graça de Deus dada por você, através da vida e morte, ressurreição de Cristo Jesus, no envio do Espírito Santo no seu coração, é a sua adoção como filho e filha de Deus. O fato de Deus te adotar como filho e como filha é te dar uma identidade com base no amor dele por você. Infelizmente, talvez por seu contexto histórico familiar, seja difícil entender essa realidade. Mas quando a Bíblia fala sobre você ser adotado como filho de Deus, implica que você não precisa fazer nada para ser amada. Um filho é amado simplesmente por ser filho. Ele pode ser um filho bom, ele pode ser um filho não tão bom, mas não é a qualidade que garante o amor, é a identidade. Nas palavras do teólogo Bonhoeffer, ele fala que não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Não tem esforço, não tem sucesso, não tem conquista, não tem sacrifício que aumente o amor, porque Deus já te ama completa e perfeitamente. E do outro lado, não há erro, não há falha, não há vício, não há pecado repetido, não há incapacidade de arrependimento que faça Deus te amar menos. Você já é totalmente amado, pois você é filho do bondoso Pai. Cara, deixa essa verdade sedimentar. Deixa essa verdade afundar um pouco dentro de você. Porque isso significa que enquanto o discurso do mundo é de você viver segundo o seu corpo e seguir o seu coração na esperança de se encontrar alguma felicidade e satisfação, a mensagem do Evangelho te convida para ser amado. Vem ser amado. O versículo 16 enfatiza mais ainda, ao dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí, muito mais daquilo que eu vejo ou mesmo sinto, o Deus Espírito Santo passa a habitar e testemunhar que eu sou filho dele, que você é filho e filha dele. Testemunhar nada mais é que ser prova viva, de ser afirmação de uma verdade, de uma realidade. E quem seria a melhor e mais confiável testemunha, afirmação e prova do que o bondoso Deus triuno? Este Deus que implacavelmente te ama ao ponto de habitar dentro de você para que não haja dúvidas que você é filho e filha amada por Ele. E se por acaso a ideia de adoção faz você pensar que esse amor incondicional seja suspeitável, até mesmo menor, o versículo 17 mostra que a adoção na família de Deus te coloca na mesma posição de Cristo. Você é coerdeiro com Ele. Isso significa que você recebe os mesmos direitos
Isso significa que você tem os mesmos benefícios que Jesus tem, mas também que da mesma forma que Deus ama Jesus, Deus ama você. E para te lembrar que amor de Deus é esse, o batismo de Jesus em Mateus 3, 16, 17 conta. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O batismo de Jesus, ele acontece antes de Jesus iniciar o seu ministério. Isso significa que Jesus não fez nenhum milagre. Jesus não ensinou nada, ele não tem nenhum discípulo, Jesus não fez nada. Deus disse: eu te amo. Jesus é amado por ser filho. Ele não precisou fazer sacrifício algum para esse amor. Esse amor é simplesmente por quem Jesus é. E é esse mesmo amor que vem em direção a você. Onde você, incluso na família de Deus, onde você, co-herdeiro com Cristo Jesus, é amado por quem você é. O mundo fala: siga o seu coração, viva os seus sentimentos e vem ser feliz, faça a sua própria felicidade. Mas se você está triste, culpa sua. Faltou seguir o seu coração. Você se encontra sem chão, cansado, vazia, em depressão? Culpa sua. O que você tem feito? Você está deixando de fazer, você está deixando de tomar posse da sua vida. Vai, toma as rédeas, vai ser feliz. Você se encontra perdido, sem saber o que fazer, sem saber onde se satisfazer, sem direção, sem propósito de vida? Culpa sua. É você que precisa trabalhar para alcançar tudo isso. Vai, corre, procura, descobre, está tudo dentro de você. Porque você não está correndo, porque você não está perseguindo o seu coração, porque você não está sendo sincero com seus sentimentos. Continue procurando, continue fazendo, continue buscando, continue criando, continue trabalhando para o seu coração. Só assim você será feliz. Mas aí a Bíblia te pergunta: onde é que o seu coração tem te levado? Para onde é que ele já te levou? Aonde é que você se encontra depois de ter seguido o seu coração? Já a doce voz de Deus diz: eu te amo. Vem ser filho amado. Jesus diz: eu já fiz no seu lugar. Eu já morri no seu lugar. Eu desci ao abismo na morte no seu lugar. Você se encontra triste? Você se encontra perdida? Você se encontra sozinho? Você se encontra deprimida? Você se encontra sem satisfação? Você se encontra cansado? Vem descansar no meu amor. Como uma criança, vem segurar na mão do Pai que te conduz para a vida. Porque morrer para a carne pelo Espírito não é sacrificar tanto quanto ser amado pelo bondoso Pai. E conforme eu convido o grupo de louvor, nesse mesmo espírito eu te convido a orar. O clamor Abba Pai, no versículo 15 de hoje, está intimamente ligado com a cultura da igreja primitiva daquela época, que em suas orações clamavam Abba Pai. O pastor Dane Orland diz muito bem que a falta de oração na sua vida é sinal de que você não entendeu que Deus é Pai. Você não entendeu que Deus é Pai perfeito, Pai amável, Pai bondoso. Isso fica muito claro na passagem de hoje, porque orar, falar, se abrir a Deus é reconhecer que Deus é Pai, Abba Pai. Porque filho que sabe do amor do Pai, filha que não duvida do amor do Pai, não tem medo de pedir, não tem medo de reclamar, de chorar, de se abrir, de falar com o seu Pai. Eu acredito assim, na nossa igreja, se você parar e perguntar para uma criança,
do kids ou do baby. Por que você fala com seu pai? Por que você chora por seu pai? Por que você reclama pro seu pai? Você provavelmente ouvirá um simples: porque é o meu pai. E esse é o convite de Deus para você hoje. A orar sabendo. Ó, papai. E esse é o convite. A orar papai. Não é seguir o seu coração. Não é buscar um senso de realização. Mas é ouvir a voz de Deus que te convida para esse amor que te liberta da escravidão do mundo. Que te oferece um perfeito amor, muito melhor que seguir o seu coração. E assim como o Kia, eu te convido a orar, papai. Vamos orar?